Oi, boa noite. Que bom já começar a live, vendo que já tem uns entrando aqui. Isso é muito bom, né? A gente vai aguardar mais uns minutinhos para começar a falar sobre o assunto. Boa noite, né? Aguardar os nossos colegas chegarem, tá certo? Isso. Tem muitos aqui que eu não estou vendo o nome, não estou vendo a foto, porque precisa. Aquele link que foi deixado para vocês lá no Facebook, vocês têm que autorizar o Facebook a mostrar o nome de vocês e a fotinha aqui para mim. Então, quem não fez isso ainda, né, depois, para a próxima live, vai lá e faz, tá? Que daí autoriza o seu cadastro e daí aparece para mim aqui quem está entrando, né? O nome, a foto, enfim, ok? Olha só que legal, muita gente já chegando aqui, a gente já tem, né? Isso, vamos começar então a falar sobre o nosso assunto de hoje. O nosso tema de hoje são os 5 elementos, tá? Ainda tem muita gente tendo dificuldade, porque tem muitas pessoas que ainda não tiveram, né, nenhuma aula anterior sobre os 5 elementos, é novidade, mas tem muitos aqui também que já fizeram medicina chinesa, já têm o conhecimento, mas ainda não tiveram essa abordagem trazendo para a auriculoterapia, não é verdade? E isso acaba sendo um pouquinho diferente. Mas quando você ganhar intimidade com essa situação, você vai ver que fica muito mais fácil trazer isso para a auriculoterapia, certo? Os 5 elementos, quando a gente vai trabalhar na aurículo, é muito importante. Tem coisas que são importantes que tem que ser realmente decorado, aprendido. Tem que ler aquela tabelinha que eu passei para vocês. Realmente precisa, né? Eu preciso saber ela. É uma ideia que eu dou, imprima a tabelinha, faz um recorte dela, manda ampliar, tira um xerox ampliado, cola ali num lugarzinho onde você está sempre olhando para ela, tá? Então, nessa tabelinha eu coloquei aí a avaliação do pavilhão auricular para ver já, né, o impacto ali na orelhinha, qual que é a cor do pavilhão, né? Os aspectos de cada elemento. Então, é bem importante ter essa tabelinha em mãos, tá? Professora está me vendo, tô sim, tá? Tem uns aqui que já fizeram Não sei se consegui, a Adriana conseguiu sim, eu tô vendo a foto, o nome aqui, tá tudo certinho, tá tudo ok, tá? Para mim aparece como se você... A foto... então, tem alguns... Quem não fez o cadastro, eu não vou conseguir ver o nome, né? Quem não fez a autorização, daí quem fez a autorização já aparece aqui para mim, ok? Aí a gente já fica mais... tem um relacionamento mais de saber quem é que está ali, quem está fazendo as perguntas, e acaba facilitando mais. Podem fazer a autorização lá sem medo, tá? Ok? Nós vamos falar dos 5 elementos, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida ali no decorrer do curso, do conteúdo que vocês viram, vocês já podem estar abrindo aí nesse espaço para estar perguntando agora, tá? Mas os 5 elementos, ele não tem muita... ele não é difícil. Você gravar que são 5 órgãos que são relacionados a 5 elementos, certo? Esses 5 elementos, e você saber onde esses 5 estão, esses 5 pontos estão no pavilhão auricular. Então, isso é muito importante, certo? Então, você precisa saber localizar esses elementos no pavilhão auricular, porque a partir daí você vai ter, é claro, né, assim, uma facilidade de avaliação no pavilhão, tá? Então, os 5 elementos é muito importante. O que é muito importante, a coloração do pavilhão respectiva a cada elemento. Outra coisa que é muito importante, a emoção de cada elemento, né? Porque nós somos numa turma aqui que a maioria, eu creio, que tem esse interesse de avaliação emocional do paciente, né? Nós não estamos aí com o curso ainda disponível de avaliação do emocional, justamente porque a gente precisa passar por esse básico, né? O emocional dos 5 elementos a gente está trabalhando nesse curso, então é bem importante a gente aprender esses detalhes, tá? Então, essa tabelinha tem tudo, e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês já podem ir passando aí para mim, ok? Então, para a gente, só para começar estudando aqui, né? Vamos começar a localização certinha
de cada elemento aqui no pavilhão auricular. Eu trouxe a orelhinha, né? A famosa orelhinha das gravações aqui, e vamos fazer comigo aqui, porque hoje eu vi lá, eu recebi uma pergunta, inclusive eu nem respondi dentro da plataforma ainda, que eu queria responder aqui, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos e muitos. Ah, então depois eu vou estar respondendo lá também, que eu acredito que a pessoa que fez a pergunta está por aqui, que é sobre a localização, que tem muita dúvida na localização do ponto do fígado, tá? Então, ponto do fígado, ponto do rim, não crie neura, não é só você que tem dificuldade na localização, porque é uma região que este ponto está localizado. Então, se você localizar dentro dessa região, você vai fazer um trabalho certo. Pense no ponto de auriculoterapia, quando a gente fala de uma região de localização, como se fosse um tiro ao alvo, né? Então, se você colocar o seu pontinho, né, ali nas bordas, vai ter efeito. Colocou na região, vai ter efeito. É claro que se você pegar o centro, a resposta é muito, muito mais rápida. E esse centro é no olhar de raio-x aí nas orelhinhas. A orelha vai te mostrar onde que está esse pontinho, né? Se você está colocando ele, é porque tem alteração relacionada a esse ponto. Então, a orelhinha vai ter uma marcação mais forte, de alguma forma ali, né? Se for uma deficiência, vai estar mais pálido do que aos arredores. Se for um excesso, vai estar mais vermelho, ou mais cheio do que aos arredores. Mas fica dentro de uma região. Por isso que varia muito essa localização nos mapas, tá? Mas eu vou fazer para vocês agora, para vocês entenderem como que é. O pontinho do coração, certo? Vou fazer aqui, vou traçar. Quem assistiu o vídeo do YouTube vai saber certinho. A gente tem que ter muito cuidado, porque, olha só, vou mostrar aqui para vocês, certo? O pontinho do coração, ele é o centro, né? Ele é o centro da minha concha cava. Só que quando eu falo centro da concha cava, eu tenho que respeitar a anatomia. É uma diversidade de anatomia muito grande. E muitas vezes ele fica bem escondidinho. Então, olha só. A concha cava, ela é todo esse chãozinho aqui, tá? Então, uma boa parte fica escondida aqui, olha, embaixo do meu antitrago. Tem algumas anatomias que ela fica escondida aqui embaixo do trago. Então, todo esse chão é o centro, é a concha cava. E para achar o centro disso, eu tenho que pegar o chão completo. Eu não posso pegar o chãozinho só daquela partezinha que eu estou vendo, tá? Que as outras partes anatômicas estão cobrindo. Então, para você acertar o centro, é só você traçar uma linha pegando o ápice aqui do antitrago com o ápice do trago, tá? Então, você faz uma linha e você vai cair bem no centro da concha cava. É o pontinho do coração. Quando a gente fala, olha, pontinho do coração é fácil localizar, é o centro, mas a gente vê muito pontinho do coração lá no pulmão, né? Então, devido a essa questão aí de não respeitar o tamanho da região, tá? Que isso é muito importante. Então, vamos agora para o pontinho do fígado, que é esse pontinho aí que, né, deixa dúvida em todos, tá? O pontinho do fígado, eu vou fazer ele aqui, mas aí eu vou querer fazer ele na outra orelha também para vocês observarem. Então, quando eu coloco o pontinho do fígado na parede, aqui, certo? Olha. Então, quando eu coloco esse pontinho do fígado aqui, professora, eu não sei, porque alguns mapas estão no chão, outros mapas estão aí na parede, ele muda de lugar. É porque nós temos essa região toda, deixa eu fazer aqui, fica ao contrário aqui, né? Mas deixa eu fazer, olha. Opa, essa região toda aqui, ela trabalha fígado, tá? Então, pega desde o chão da concha simba, subindo para a parede do meu antiélix. É uma região que vai trabalhar a parte abdominal e o fígado, a parte abdominal e o fígado fica ali naquela região. Aí, quando eu venho, eu gosto muito, na maioria das pessoas que eu atendo, né, eu vejo que a raiz do fígado, olha só, deixa eu pegar uma palpadora aqui. Então, eu venho, né, aqui eu tenho pâncreas ou vesícula, né, e um pouquinho para cima eu tenho o fígado, certo? A maioria das pessoas, como eu tenho tiro ao alvo aqui, quando eu faço esse aspecto de aspiral para encontrar o ponto, ele dá bem na divisa entre a parede e o chão, tá?
quando vocês vão observar que muitos têm a marca bem nessa região. Então, é a região do fígado, ok? Ah, se eu coloquei um pouquinho mais para cima, se eu coloquei um pouquinho mais para baixo, não tem problema, eu estou pegando um pontinho de fígado, porque é a região que trabalha fígado aqui. Olha, esse meu paciente, a marquinha está aqui no chãozinho, tá? Mas é uma região que trabalha o fígado, então é ali o pontinho do seu paciente. Outro, tá na parede, tá? Eu errei o pontinho do fígado? Não, eu coloquei certinho na parede, tá? Porque aquele paciente me mostrou que estava ali o reflexo maior. Então, o pontinho do fígado, por isso tem essa variedade toda aí de lugares, tá bom? Mas vamos fazer aqui comigo, então, depois do pontinho do fígado, vamos fazer o pontinho do baço, tá? O baço, quando eu venho no finalzinho do meu hélix, da raiz do hélix aqui, eu caio na concha cava. É aqui no finalzinho. Lembrando, fígado, reflexo, vocês vão ver isso nas orelhinhas, por isso que eu uso o fígado só na orelha direita, eu uso o baço só na orelha esquerda, porque quando os desequilíbrios estão ligados com esses elementos, vocês vão ver que as marcas vão estar nessa região, tá? Então, fígado, vesícula biliar direita, baço e pâncreas lado esquerdo, ok? Então, aqui no finalzinho eu tenho o baço. Então, agora falta o pontinho do pulmão, certo? Vamos lá para o pulmão. Pulmão fica um pouquinho para frente do coração, um pontinho para baixo e um pontinho para cima, pulmão 1 e pulmão 2, ok? Então, não é difícil, né? Achou o coração, o centro, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pulmão. E o pontinho do rim é a mesma questão do pontinho de fígado. Vocês vão ver rim aí na parte inferior do ramo inferior aqui do meu antihélice e vão ver pontinho de rim colocado no chãozinho da concha acima. Isso também se deve por essa questão dessa região trabalhar pontinho de rim. Desce uma linha reta, encontrou o Shenmen, tá? Você vai estar bem no meio da região que trabalha rim. Então, você coloca o pontinho aqui. Esse também eu vou colocar na orelhinha aqui, que é para você dar uma olhadinha. Eu, normalmente, quando é ponto aspiral, né, que eu falo, tem que achar ali o centro, eu gosto de colocar muito ele, com o apalpador, você vai ver que você vai localizar muito mais o rim quando você faz na divisa, bem nessa curvinha de divisa, com a concha acima e o ramo inferior do antiélix, tá? Então, eu coloco bem nessa divisa, olha lá, escondidinho, o pontinho do rim, ok? Essa localização desses 5 elementos são muito importantes, não só por causa da localização, mas por causa da investigação. Na anamnese ali, né, você vai ver quais são os desequilíbrios do seu paciente, então você tem que saber onde estão localizados esses pontos. Comecem a avaliação pelo aspecto geral, que nós vimos, né, para ver se tem Ti, se tem Xue, se o teu paciente está num quadro mais Yin, mais Yang, que é o aspecto geral do pavilhão. Aí vão avaliar a localização dos pontinhos aí, dos órgãos relacionados aos 5 elementos. Tá? Então, vocês vão ver, se lá no pontinho do coração tá branquinho, o coração está em deficiência. E se tem algo em deficiência, é porque tem outra coisa que está sugando a energia daquele ali, entendeu? Então, se tem alguma coisa sugando, eu vou achar onde é que está em excesso naquele pavilhão. E vice-versa. Eu achei o pontinho do coração está muito vermelho. Então, muito vermelho. Normalmente, quem não está controlando ali vai ser o rim, vai estar muito pálido na região do rim, né? Então, você vai lá ver que tem uma deficiência no outro lugar, ok? Mas nós trabalhamos com equilíbrio. Então, isso é muito, muito fácil aí na auriculoterapia, porque a partir deste momento eu começo a ter esse raciocínio de coloquei o ponto onde está em desequilíbrio, independente de está em deficiência, está em excesso, não vou sedar, não vou tonificar, vou colocar ali o pontinho e vai estar fazendo essa função de estar equilibrando esses pontos, tá? Mas é importante. Não consegui ver o fígado. Vamos lá voltar então? Olha só. O fígado fica
Aí fica ao contrário aqui, né? Fica entre a parede do meu anti-hélix e o chãozinho da minha concha Simba, tá? Então, essa é a região que fica a localização do fígado. Mas eu vou fazer para você novamente aqui, ok? Olha só, você vem aqui e você coloca. Eu gosto de colocar bem na divisa, bem, né? Ali com a palpador você vai ter essa informação. É legal você fazer a palpação, que daí você pega, quando você pega essa divisa, né? Normalmente é onde o paciente sente mesmo, tá? Então é bem legal você fazer essa investigação para você confirmar a localização dos pontos, né? Não, eu vou lá, vou seguir uma regra, eu vou pegar um mapa, por exemplo, deixa eu ver, eu tenho aqui. Olha só, eu pego o mapinha, aí eu olho aqui, olha, o ponto do fígado tá aqui. Aí eu vou lá e faço e meço certinho lá na orelha do meu paciente, vou lá e coloco o ponto do fígado lá. E não era lá que estava o reflexo do meu paciente, né? O reflexo do paciente estava um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, certo? Então, é bem importante quando eu aprendo a avaliar por isso, porque daí eu aprendo a encontrar os pontos também dentro da região. Pego o centro desse aspiral e o resultado, com certeza, acaba sendo bem, bem melhor, certo? Quantos elementos cada orelha pode apresentar? Nós temos 5 elementos, certo? Eu acho que, na verdade, eu acho que você quis dizer quantos desequilíbrios, né? Seria mais ou menos isso na pergunta. Um elemento em desequilíbrio, ele consegue travar toda a engrenagem ali, sabe? Eles funcionam como se fossem engrenagens trabalhando no nosso corpo. Quando tem uma trava em alguma delas, as demais começam, né, naquele círculo, né, naquele ciclo de função, começa também a travar. O legal é você achar onde está essa trava. Por isso vem esse aspecto geral do pavilhão auricular como importante. Olha como que é importante daí você começar a juntar tudo que você aprende, certo? Olha, eu vi que tem 3 elementos, um tá muito vermelho, outro tá normal, um tá muito vermelho, outro tá muito pálido ali, os pontinhos, né, num pavilhão auricular. Mas daí, no aspecto geral dessa orelha, nós temos uma orelha extremamente vermelha, ou seja, o elemento fogo está ganhando força ali. Onde que está a trava? Elemento fogo, certo? Então, para isso que é importante a gente fazer a avaliação do aspecto geral também, para descobrir qual elemento que está potencializando tudo. E normalmente você vai pegar as queixas do paciente daí para associar, porque é muito importante pegar as queixas também. Aí você vai ver que todas essas queixas elas estão mais direcionadas para esse elemento que o aspecto geral do pavilhão auricular está te apresentando, tá? Então, por isso que é bem importante você ter essa visão, certo? Deixa eu ver aqui. Mais uma. Professora, e quando a região do ponto do fígado está verde? E quando a região do ponto do fígado, a cor do fígado. Vamos lá na tabela. Qual que é a cor do fígado? Verde, na verdade. Então, quando o pavilhão auricular, quando é um desequilíbrio de engrenagem, se a raiz de todo o problema, de todas as disfunções dos outros órgãos é o fígado, o pavilhão auricular, ele vai ter um aspecto, ou ele vai ter um aspecto púrpura, tá? Só que por baixo você vê uma tonalidade esverdeada, porque o verde já é o tom do fígado, tá? Já é a cor do fígado, é a presença do fígado em pessoa, é um desequilíbrio grande do fígado quando esse ponto está esverdeado. Então, você já começa a juntar ele, dá mais uma olhadinha no aspecto geral, que cor que está esse pavilhão onde o ponto do fígado está verde, tá? Então, você vai ter aí uma resposta melhor. Professora, boa noite. Já que citou sobre tonificar e sedar, isso depende do material ou não, em relação aos 5 elementos? Dominância, mãe, avô, e se um ponto está em excesso, preciso ver essa parte também, né? Live excelente, obrigada. Isso,
Na auriculoterapia, é isso que eu tenho passando para vocês. Vocês não se preocupem com essa questão de tonificação e sedação. Funciona? Funciona. Se você entende do assunto tonificação e sedação, você vai fazer um trabalho e vai funcionar. Só que você tem o mesmo resultado e você não corre o risco de errar quando você traz o equilíbrio, tá? E os materiais que você pode usar para equilíbrio é o cristal, a agulha, né? A agulha, ela é um material mais frio. Na verdade, ela tem uma consideração de equilíbrio. Eu, particularmente, não gosto muito de usar agulha quando a pessoa tem muita deficiência de Ti. Porque eu percebo que ele é um material mais frio. Se ele tem um aspecto mais frio e a pessoa tem um padrão mais yin, né? Então eu não preciso por alguma coisa que aqueça mais. Aí entra a semente. E a semente ela tem um aspecto mais quente. Pela minha experiência de atendimento, eu já vi muita situação assim, tá? Da semente ela potencializar, ela aquecer mais o pavilhão auricular. Então, um pavilhão auricular muito quente, muito aquecido, vermelho. Eu não uso semente. Na verdade, eu prefiro trabalhar com cristais, com agulhinhas, porque eu sei que o equilíbrio acaba sendo melhor, mas o cristal é o mais indicado. O stipper também, né, traz o equilíbrio, não, ele só faz aquela troca do ti, ele traz, né, tudo que é impuro, faz a filtragem, devolve o que é puro, então o stipper é maravilhoso, ele esteticamente não é tão bonitinho, ocupa muito espaço, mesmo o auricular, né, ainda é grande, mas ele faz um excelente trabalho de equilíbrio. Trabalha com equilíbrio que não vai ter erro, tá? E para trabalhar equilíbrio, é só colocar o ponto, não importa. Tá deficiente, coloca o ponto. Tá em excesso, coloca o ponto. E automaticamente o seu próprio pavilhão auricular, a própria auriculoterapia, ela tem essa função de trazer o equilíbrio, tá? De descer o que está em excesso, de trazer para cima o que está em deficiência e entrar nessa linha de equilíbrio. E daí você vai ter uma resposta muito boa com a auriculoterapia. Se você ficar nessa neura de sedação e tonificação, você acaba pirando. Daí você pega uma diversidade de pavilhão auricular diferente, né? Ali tudo com sintomas diferentes, com desequilíbrios diferentes. Daí você acaba confundindo essa questão de tonificação e sedação e acaba, de repente, não tendo bom resultado aí nos seus atendimentos, ok? Professora, posso fazer aurículo em pessoas que já teve um AVC e está fazendo fisioterapia? Não só pode, como deve, tá? Não só pode, como deve. Ajuda muito a auriculoterapia. Não tem contraindicação de auriculoterapia. Tem contraindicação de alguns pontos em algumas situações, de alguns materiais em alguns casos. Por isso que é importante você fazer o curso e aprender a administrar isso, certo? Mas olha só, se a pessoa teve um AVC, nós temos o envolvimento de cérebro, ok? Então, um pontinho cérebro é um pontinho que não pode faltar aí. O ponto Shenmen nem sempre é muito aceitado, tá? Não sei se ele ativa muito a função do sistema nervoso central, quando tem uma questão AVC, quando entra numa quimioterapia, o paciente aí oncológico, eu particularmente não tive bons resultados com o pontinho do Shenmen. Aí eu prefiro abrir com 0, aí vou buscando as alterações do pavilhão auricular. O que esse AVC trouxe de alteração, né? Se esse AVC trouxe uma alteração, está fazendo fisioterapia. Se ele está fazendo fisioterapia, é porque ele desequilibrou de alguma forma, né? Um lado deve ter aí sofrido as consequências desse AVC. Aí entra com o pontinho cerebelo também, tá? Não só pode, como deve, porque vai ajudar muito, 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 muito. Procure usar material de equilíbrio também. Cristal vai ser excelente para você estar trabalhando com esse paciente aí, ok? Só fazemos sangria no ápice da orelha ou podemos fazer na região que está em excesso? Vocês vão ter no final do curso um módulo só de sangria, tá? Então, vocês vão estudar. A sangria pode ser feita em todo o pavilhão auricular, mas é importante você observar qual ponto que precisa ser sangrado, que pode ser sangrado. Então, a sangria você pode estar fazendo aí, se está em excesso, como a gente está falando aí, o coração, né? Então, se está em excesso o coração,
Sangria no coração, dá um alívio muito grande, a pessoa sente um alívio instantâneo na sangria. Os hélix, tá? Quando tem febre, quando tem muita dor, você sangrar todos os hélix, então ele traz um relaxamento muito grande, ele traz um alívio, ele tira a febre, ok? Então, todo o pavilhão auricular pode ser sangrado, de acordo com a necessidade de cada um, é claro. Mas você vai passar por esse módulo, e lá nesse módulo eu vou estar explicando bem certinho sobre essa questão da sangria, tá? Quais pontos não devo usar para grávida? Mais um módulo aí do final do curso. Vocês vão ter, olha só, no finalzinho do curso, vocês vão ter, de bônus, vocês têm um módulo da sangria, vocês têm um módulo para gestante, tem um módulo Auriculo Baby, que é para bebezinhos, né, para crianças, e vai ter o bônus também do módulo da estética, tá? Então, orientações nessa área, é legal você assistir um módulo. Então, a gestante tem lá quais são os pontos contraindicados, porque tudo depende da avaliação do pavilhão auricular, né, dessa gestante. Então, é a mesma coisa, tá? Você vai olhar a orelha da gestante, você vai observar o que pode e o que não pode colocar nela. É claro que gestante, a gente não trabalha pontinhos da região pélvica, né? A gente não trabalha sistema endócrino, eu não trabalho, certo? Eu não trabalho... pode trabalhar sangria em gestante? Depende da condição que está esse pavilhão auricular, depende do quadro daquela gestante. Então, se for uma gestante que está com uma hipertensão e eu olho para o pavilhão auricular, ele está me apresentando condições para fazer essa sangria, eu só não faço sangria gestante, mesmo que ela esteja apresentando um quadro que pode ser feito, não faço o ápice e hélix 6 junto, porque ativa a circulação e eu não acho que isso seja legal na gestação. Rose, quando uso stipper por... Ai, não entendi. Quando uso o stipper por IG, por exemplo, deve ser, né, no ponto do coração, não tem problema se pegar outro ponto, por exemplo, pulmão, não, né? A gente está trabalhando o stipper, ele equilibra, tá? Não tem problema, já é ótimo, porque ali ao redor do coração, nós temos pulmão, e ao redor desses pontos, vocês vão observar que estão todos os pontos que são ligados às funções do pulmão, e pontos que são ligados à função do coração, tá? Na região periférica, na periferia desses pontos, está todos acoplados dele, todos a serviço da mesma função. Então, é legal quando você usa stipper, que você ganha uma área maior de equilíbrio, você trabalha todos os pontos daquela região juntos. Não tem problema nenhum, é até vantagem, tá? Você trabalhar assim. A localização do ponto do baço, por favor. Vamos lá, gente, não pode ficar com dúvida, né? O pontinho dos 5 elementos tem que saber decore sorteado, olhando na orelha onde que fica, tá? Então, pontinho de baço. Deixa eu fazer aqui, olha. Opa, de cabeça para baixo. Pontinho de baço, eu chego aqui, olha, na raiz do meu hélix. Quando eu bater com a palpadora aqui na parede, eu caio com ele para baixo, eu caio já no pontinho de baço, tá? Bem fácil de fazer, olha. Dá bem certinho. Então, venho com a palpadora, olha, e bato na parede. Caí na concha cava, eu caio no pontinho baço. É a regiãozinha ali que trabalha baço. Do lado do baço, vocês vão observar no mapa que o pontinho que fica do lado do baço é pontinho de sangue, que trabalha sangue. O baço, qual que é a função do baço? Não é formar o nosso chi, que vai formar o nosso sangue, vai formar o chuê, né? São os alimentos que a gente come. Então, é uma região, tá? Tem um pontinho sangue e pontinho baço. É uma região que trabalha o fortalecimento do nosso chuê, tá? Se eu colocar, eu quero colocar o ponto de baço, mas eu peguei o pontinho um pouquinho para lá, será que não está no ponto do sangue, que é grudadinho? A função é bem... tá assim, tá? Por isso que eu falo, observem região, a função das regiões, porque você vai observar que os pontinhos que ficam pertinho um do outro, eles têm função idêntica, parecidíssima, né? Estão parzinhos ali. Então, é bem legal que daí você não fica com tanto medo aí de errar o ponto, tá? Mas o baço e o baço na orelha esquerda, tá?
Arritmia, usa o ponto do coração? Então, como que usa, né? Qualquer desequilíbrio relacionado ao órgão, você tem que usar o órgão, tá? Então, a arritmia, então, é um aumento dos batimentos cardíacos. O que eu não posso fazer? Tem muita questão aí, olha, eu não posso usar ponto do coração quando o paciente está assim, eu não posso usar ponto do coração quando o paciente está assado. Eu não posso fazer isso quando eu trabalho com a tonificação e a sedação. E se eu faço o efeito inverso, eu prejudico o meu paciente. Mas como aqui a gente está falando o tempo todo que eu vou equilibrar, então, se eu coloco o material que eu equilibro aquele ponto, eu posso pôr sem medo, não só posso como devo, tá? Então, eu devo colocar na arritmia o pontinho do coração para que ele seja equilibrado, sim. Professor, a auriculoterapia ajuda em casos de paralisia cerebral? Olha, é muito interessante a gente falar sobre alguns aspectos da auriculoterapia para que a gente não gere profissionais frustrados com seus trabalhos, né? Nenhum médico é capaz de abraçar todos os problemas, certo? A auriculoterapia, ela ajuda em tudo. É um microsistema então, é um micro, é numa parte pequena, que trabalha um sistema inteiro, que te dá condição de trabalhar todos os aspectos físico, emocional e estético de um sistema inteiro. Então, eu posso trabalhar isso? Posso trabalhar isso. Eu só não tenho como saber quais serão os resultados, porque isso vai depender da resposta do meu paciente, né? Tem paciente que responde muito bem, tem paciente que demora um pouquinho mais para ter resposta, mas uma coisa que eu te digo com certeza que prejudicar não vai, tá? Então, tem sim chance do paciente ter uma boa reação de você dar uma boa ajuda, desde que você coloque os pontinhos corretos ali. E como que você vai saber quais são os pontos corretos para uma situação como essa? Avalie o pavilhão auricular. Observe o pavilhão auricular do seu paciente. Observe onde é que esse desequilíbrio causou alteração ali no pavilhão auricular. É claro que isso você vai procurar no antitrago, né? Você vai ver no antitrago qual que é a região do antitrago que está te dando a informação que você olhou e você viu, olha, que não tá legal, eu vou pôr um pontinho bem aqui, tá? Então faz isso, trabalha, faz a combinação de pontos certinho e você pode se surpreender aí com os resultados, sim, tá? Mas assim, não fica se apegando que você vai pôr o ponto e o paciente vai voltar a ter a vida normal do dia para a noite, porque é um processo, né? É uma associação, é um suporte que você vai dar em conjunto com o tratamento que o seu paciente já está fazendo, para que assim ele possa ganhar um reforço ainda maior aí para reagir mais rápido, tá bom? Quando usar os pontos das vísceras correspondentes, tá? Eu uso vísceras correspondentes quando as vísceras estão precisando ser tratadas, quando elas se enquadram aí nos desequilíbrios do paciente, ok? Eu observo, você vai observar muito isso nas orelhinhas que você vai começar a olhar, que quando eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, intestinal, tá? Então, vai estar a marquinha lá, ou vai estar a marquinha no intestino delgado, ou vai estar a marquinha no intestino grosso. Aí, quando eu observar que a marquinha está no intestino grosso, eu coloco o pulmão junto, tá? Então, um órgão sempre eu vou colocar, sempre, porque ele é associado ao elemento, ele é uma raiz, ele é o meu ponto de comando, tá? Agora, a vista, pode ser que eu tenha alguma alteração do pulmão, que eu vou olhar no intestino grosso e não tem alteração nenhuma, e as queixas do meu paciente não me leva a crer que tem um desequilíbrio lá na víscera. Então, eu não preciso usar a víscera. Tá? Eu vou usar a víscera quando o desequilíbrio for a partir da víscera. Senão, não há necessidade de estar usando o conjunto, ok? Para a auriculoterapia ajudaria em surdez súbita, há 6 anos já, quem se abre no ouvido, né? Olha lá a importância de ter a tabelinha em mãos. O nosso rim se abre nos ouvidos, certo? Então, eu vou trabalhar rim, eu vou fortalecer o rim, certo? E vou
contar aí com a resposta, como eu disse para a nossa colega, né, na pergunta aí anterior, e vou contar com uma resposta positiva do paciente com relação ao tratamento, tá? Então, é muito legal eu olhar esse pavilhão auricular, ver se tem mais alguma alteração ali, qual elemento mais que está sendo prejudicado por essa engrenagem que está travada, ou qual é a trava dessa engrenagem que gerou essa surdez súbita, certo? Então, é muito importante, a partir do momento que eu olho o pavilhão auricular, que eu começo a fazer uma tonificação do rim, que ele se abre no ouvido, talvez tenha um fígado envolvido aí, né, nessa questão da surdez. Então, é bem importante você observar o pavilhão onde estão e pode ser que você venha também se surpreender com as respostas. Mas caso você não tenha resposta, não se decepcione com você como profissional, porque nós não temos como abraçar tudo. É isso que eu acho que, assim, eu observo que tem algumas situações que a gente vê, a auriculoterapia vai fazer um milagre e vai... Ela muitas vezes nos surpreende, coisas que às vezes a gente acha impossível, você faz a aurícula e você começa a ver aquela resposta, né? É a mesma coisa, o paciente começou a tomar o medicamento e reagiu bem. O paciente começou a tomar o medicamento e não teve resposta nenhuma, porque depende da resposta, da reação, da aceitação de cada organismo com o tratamento, tá? Então, isso que é muito importante. Mas tudo eu acho que vale a pena fazer, porque se tem uma coisa que eu sempre vou falar para você com toda certeza, é que prejudicar não vai. Se não ajudar, não vai trazer prejuízo também. Por isso que vale a pena tentar sim, tá? Tenta fazer sim. Posso usar o ponto do rim? Quando? Deve ser, né? O ponto do rim você pode usar sempre, tá? Você pode usar em todos os pacientes, você pode usar rim. Fortalecer o rim é muito importante, buscar o equilíbrio do rim é muito importante. Lembra que ele é a casinha da nossa essência, ele guarda, ele é o guardião da nossa essência. Então, eu deixar ele em equilíbrio sempre é muita vantagem. O rim é um ponto muito importante, tanto que ele faz parte aí do triângulo cibernético, devido a isso. Até porque nós usamos a energia do rim para auriculoterapia. Quando nós falamos isso, né, essa semana eu tive várias perguntas com relação a isso. Nós não estamos esgotando a energia do rim para trabalhar aurículo, tá? Nós estamos simplesmente usando dessa energia como se fosse um ciclo, tá? De energia. Ela não esgota, pode ficar tranquilo, pode fazer aurículo à vontade, que não vai esgotar a essência de jeito nenhum. Muito pelo contrário, você está colocando o ponto do rim, você está fortalecendo ele, você está cuidando dessa casinha. Pode ficar bem tranquilo. Então, pode pôr sempre, em qualquer situação. Tem validade também, tá? O stipper também tem validade. Tudo tem validade e essa validade vai vir aí na embalagem. Fiquem atentos, as agulhinhas têm validade. E fique bem atento a essa questão quando vocês vão comprar um produto, de olhar o prazo de validade deles, ok? Para não usar produto vencido, né? A auriculoterapia pode ajudar no Alzheimer, né? O Alzheimer, até hoje, nós não encontramos uma cura, infelizmente, nem na medicina, nem um lugar ainda, né, encontrou uma cura. O que eu posso dizer para você do Alzheimer é que pode buscar, sim, um equilíbrio de estabilizar o quadro. Quando você começa a fazer a auriculoterapia, na pessoa com Alzheimer, você começa a ver uma estabilidade, um desenvolvimento mais lento daquele quadro. Ah, inclusive, eu não moro perto dos meus pais, mas o meu pai tem Alzheimer, né? Mas, assim, a partir do momento... Eu ia uma vez por mês, agora com a questão da pandemia, reduzir, não estou indo, né? Mas, assim, a gente viu um progresso muito grande na auriculoterapia, nessa questão de estabilizar ele, tá? Então, ele estava mais estabilizado. Infelizmente, por ser mais distante, não estou conseguindo, devido à pandemia também, ir para lá, né? E ficar aí com essa frequência, mesmo fazendo uma vez por mês só, a gente já tinha um resultado de estabilização. Imagina se eu pudesse estar lá fazendo toda semana. Eu acredito que vale a pena você tentar, vale a pena você fazer. Você vai ver, sim, uma estabilidade no quadro, tá? Posso colocar o ponto do rim quando a pessoa tem pedra no rim? Oh, ótima pergunta! Isso aí foi muito bom.
é o seguinte, poder pode. Tá? Poder você pode colocar, ponto do rim, sempre pode colocar. Mas você vai buscar o equilíbrio daquele local. A pedra no rim, ela é um desequilíbrio do local. Tá? Então, na medicina chinesa, a gente não tem nome de doença, a gente tem desequilíbrios. Então, tá com uma pedra, tá com o local desequilibrado. Quando eu colocar o pontinho do rim com um paciente que tem pedra no rim, que tem cálculos renais, eu corro o risco do paciente ter uma resposta de circulação daquela pedra. Eu tive esse caso em casa, por isso eu posso falar para vocês, né? O meu esposo estava com cálculo renal, olhei, observei a orelha dele, foi quando ele começou a acreditar mesmo na auriculoterapia, tá? Ele tinha cálculo renal, avaliei o pavilhão auricular e ele falou, nossa, eu tô com dor nas costas. Eu fui avaliar, falei, olha, o problema está no rim, mas a gente não sabe que problema que está no rim, a gente sabe que está em desequilíbrio, né? Aí, não é rim, é a minha coluna. Falei, é rim, não, é a coluna, e ficou. Vamos fazer uma aurícula. Aí coloquei pontinho de rim, né? E o que aconteceu? O cálculo se moveu e a gente teve que ir para a cirurgia, tá? Ele teve que ir para a cirurgia, porque daí o cálculo não passava no canal e teve que fazer a extração. Foi bom, mas tem que estar preparado para isso, né? Pelo menos tirou o problema, enfim, né? Mas a questão é que essa pedra ela pode se mover. Faça se você tiver aí conhecimento do tamanho desse cálculo e você saber que passa no canal, mas já avisa o seu paciente que pode mover essa pedra e ele pode vir a sentir dor para expelir essa pedra, né? Expelir esse cálculo. Ou se for uma pedrinha aí que a pessoa não está preparada para ir para a cirurgia, aí nesse caso, sim, é melhor não mexer, tá? É melhor não colocar, ok? O ponto do coração é do lado esquerdo ou duplo? Com exceção, passo pâncreas, que é lado esquerdo, fígado, vesícula biliar, que é do lado direito, os demais pontos são bilaterais, tá? Então, pontinho de coração dos dois lados podem ser trabalhados. Ok? Não precisa pôr, quando você vai pôr, você não precisa pôr só porque ele tem um reflexo bilateral, você não precisa fazer bilateral. Nós temos a técnica da Huan Lishu, né? Uma excelente profissional aí da auriculoterapia. Nós temos a técnica da Huan Lishu que trabalha bilateral. Então, quando vocês verem orelhinhas aí feitas dos dois lados, é técnica da Huan Lishu. Mas totalmente, eu vejo assim por prática, né, é desnecessário, porque você trabalhando um lado da orelha, você tem um reflexo já do outro. Você vai ver, quando você fizer em você mesmo, ou algum paciente, você ainda vai ouvir um relato de que você fez de um lado e o paciente sentiu no mesmo lugar um formigamento, sentiu aquecer, sentiu dor no outro lado, tá? Por quê? Porque tem um reflexo. Você colocou aqui, refletiu aqui, está trabalhando. Eu prefiro trabalhar de um lado só, porque eu faço essa troca semanal. Um lado eu coloco uma semana do lado direito, outra semana coloca do lado esquerdo, e assim dá uma folguinha para o pavilhão auricular do paciente. Quando eu trabalho bilateral, eu preciso que o paciente tenha um dia de descanso na orelha para poder pôr novamente um estímulo, né? Não posso acabar de tirar o estímulo e já pôr outro em cima. Então, o paciente, se ele for para casa com o estímulo, a maioria não tira. Não adianta que não vai tirar, vai chegar no seu consultório, vai estar com... E ele não, se você tirar, ele não vai voltar no outro dia para pôr novamente, tá? Então, quando você usa de um lado, o paciente chegou no seu consultório, tá ali com as esferinhas ainda, você vai tirar e vai fazer do outro lado sem problema nenhum, tá? Então, eu acho bem melhor você fazer unilateral, mas o reflexo é bilateral do coração. Para a ruptura do tendão do ombro, quais os pontos indicados? Né? Se eu te passar agora uma combinação de pontos, eu vou estar fugindo aquilo que nós estamos estudando, certo? Você tem que avaliar sempre o que o pavilhão auricular do seu paciente está te trazendo. Isso aí pode estar envolvendo, né? Tendão, tá? Tendão a gente sabe que tem fígado. Isso aí é uma coisa que é certo que você vai ter que trabalhar, né? Mas assim, você olha o pavilhão auricular desse paciente, você observa se ele tem umidade, você observa se ele tem frio, se ele tem calor,
para você saber o tipo de procedimento que você vai fazer, certo? Mas, assim, o que é legal você saber como é um tratamento de local, né, de ombro, você sabe que tendão é fígado, você sabe que o fígado vai ser o comando de tudo, então é legal você fazer uma abertura, né? Nesse caso, sim, o Shenrin simpático é mais viável, você pega o fígado, aí você olha, observa se o pavilhão auricular tem mais algumas alterações, ok? Aí você pode pôr um anti-inflamatório, alguma coisa assim, alguma coisa para um relaxante muscular que já é analgésico. E por último, você vai colocar o lugar, você vai colocar o reflexo do ombro. Por que eu falo sempre para pôr último aquilo que é a queixa? Porque você montou uma equipe de trabalho inteirinha antes, tá? Você foi pegando ponto, abertura, comando. Então, você montou toda uma equipe de trabalho para trabalhar ali. Aí você joga todo mundo lá, tá? Você direciona a função para aquele lugar. Por último, você vai colocar o ombro, a região do ombro, né? Fazer uma correntinha no ombro, que daí como é uma ruptura aí, você vai trabalhar com mais reforço, pode fazer uma correntinha espelhada, mas avalie o pavilhão auricular, tá? Avalia, olha ali se tem mais alguma alteração, o que ele está te mostrando, se você vai ter que fazer uma moxa nesse local, ou se deixou com excesso no local, precisa fazer uma sangria, por exemplo, daí você pode fazer a sangria na parte de cima e deixar uma correntinha só no espelho, no dorso, depois dessa região, que você pode potencializar bastante, tá bom? Mas avalie o pavilhão que vai ser melhor. Rose, tem ponto para ajudar a acelerar remodelação óssea? Quem cuida dos nossos ossos? Hein? Vamos lá na tabelinha dos 5 elementos. Quem cuida dos ossos é o nosso rim, tá? Então, quando eu penso em osso, sempre eu vou trabalhar rim. Como o rim, ele entra já no triângulo cibernético, quando eu quero fazer ele com reforço, eu vou dizer aqui o método que eu trabalho, tá? Quando eu quero reforçar a função do rim, além de pôr também a bexiga, além de pôr o metal, né, que gera água, além de pôr o pulmão para dar essa força para o rim, eu gosto de espelhar o ponto do rim, tá? Então, eu gosto de espelhar. Eu coloco ele como triângulo cibernético, normal. Aí, como eu vou trabalhar ali todo esse esquema, vou montar toda essa equipe de trabalho, né, para direcionar para o rim, aí, por último, eu coloco o espelho lá no rim, tá? É como se eu estivesse jogando toda aquela função para aquela região. E, claro, né, daí você vai saber que vai estar trabalhando os ossos, porque é a função do rim, são os ossos. Qual o máximo de ponto que podemos colocar em cada orelha? Né? Se você der uma passeada em umas 10 escolas de auriculoterapia, você vai ter 10 números diferentes de quantos pontos você pode colocar no pavilhão auricular. Algumas vão te dizer que 7, outras não mais que 8, outras vão te passar que são 12 pontos, outras que 13. Então, não se apegue a regras. Tá? Quando eu digo não se apegue a regras, não é para despejar ponto no seu paciente. Se apegue no olhar de avaliar o pavilhão auricular e ver as necessidades dele. Imagina se eu tiver como regra na minha cabeça, se eu colocar uma algema na minha mão para trabalhar, né? Se eu tiver aquela mente fechada de que eu estudei que eu não posso passar de 8 pontos no pavilhão auricular. Aí eu olho o pavilhão auricular do meu paciente e eu já coloquei 8 pontos, mas eu vi que precisa mais um lugar, daí eu fico, eu coloco ou não coloco? Coloca, tá? Então, não tenha limite de ponto, mas se você fizer uma avaliação bem feita, se você fizer uma seleção de pontos bem feita para o seu paciente, não vai dar muito pontos. Tá? O que acontece é que muitas vezes eu vejo muita repetição de ponto com a mesma função. Então, se você já colocou ponto que tem uma função anti-inflamatória, você não precisa encher de pontos anti-inflamatórios. Se você já colocou. Por isso que eu falo, o essencial é você fazer uma abertura, é você pegar a raiz do problema, que é um comando, é você pegar uma função e é você direcionar essa função. É aí, tá? Então, não é muito ponto para você fazer um bom tratamento, não. Só que não se atenha a regras nesse sentido, senão vai ficar muito difícil para você trabalhar, ok? Como trabalhar nódulos
na aurícula, por exemplo, nódulo benigno na mama, tá? Seria mais uma pergunta relacionada a protocolos fugindo do nosso estudo, né? Vamos lá para a avaliação do pavilhão auricular, vamos estudar a função dos pontos. Peguem a apostila, quem não imprimiu ainda, lá abaixo do vídeo aula 2.2, você tem o material disponível para impressão. E na apostila tem as regiões, tá? Região por região, tem função de cada ponto. E isso é importante vocês estudarem, precisa estudar. Aí vocês vão observar que alguns pontos trabalham nessa questão. Se formou no pavilhão auricular, nessa região, um nódulozinho também, eu costumo cercar ele, tá? Eu costumo cercar ele com agulhinhas ou costumo cercar ele com cristais e dá um excelente resultado. O pontinho de hipófise, ele é muito bom. Pontinho Pichuan inferior é excelente, uso muito, né? Eu acho um dos melhores anti-inflamatórios ali e fortalecedores da região, e ele também pode ser usado para nódulos. Mas, enfim, olhe o pavilhão auricular do seu paciente e observe as alterações que ele trouxe. Se você observar que a região da mama está muito branquinha, né? Então são tratamentos diferentes, observe que são tratamentos diferentes, com os mesmos sintomas, com as mesmas queixas. Isso depende muito de como o reflexo veio no pavilhão auricular. Ele te traz a informação do que ele está precisando, tá? Então, se formou nódulo local, cerca. Se formou uma deficiência na coloração, faz moxa, tá? Se formou um excesso naquela coloração, faz sangria. Então, é bem interessante você observar, porque daí a resposta é muito melhor do que eu passar para você um protocolo agora, e de repente o protocolo que funcionou para um, não vai funcionar para o outro, porque é diferente, o nosso corpo é diferente, os nossos reflexos são diferentes, mesmo diante do mesmo sintoma, tá? Todas as aberturas são feitas pelo Shenmenrin simpático? Não. Não são, nós temos esse módulo, tá? Eu acho que você não deve ter chegado nele ainda, que são juntando os pontos, onde você vai ter essa informação de começar. São opções, né? Então, lá eu passo para vocês nesse módulo, abertura com triângulo cibernético. É importante ter uma abertura, né? É importante eu seguir uma sequência, é importante. Quando eu falo assim, não se apegue a regras, não é fazer as coisas de qualquer jeito, é não se limitar a uma coisa só. Por exemplo, todos eu preciso abrir com o triângulo cibernético. Não, né? Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, tem ali, você vai aprender que tem o triângulo cibernético, você vai aprender que tem o ponto zero, que é legal para fazer a abertura, você vai aprender que tem o ápice do pavilhão auricular junto com o hélix 6, que também faz uma excelente abertura de tratamento. E ali na aula eu vou estar explicando, né, para que serve qual a abertura mais indicada para cada situação. Então, nessa aula você vai aprender, deve estar chegando aí já. Vamos aprender a usar agulhas ou só sementes? Lá nos materiais tem aula, tá? Tem aula do uso de agulha, tem aula de uso de sementes, de stipper. Quando você chegar no módulo dos materiais, vai ter aula tanto teórica, né, explicando tudo, quanto fazendo ali na prática, tá? Você vê diferença entre o uso da agulha e das sementes nos resultados? É isso que eu falei para vocês. Olhem esse módulo dos materiais com bastante atenção. Cada pessoa, ela tem uma intimidade maior com o material, né? Veja qual o material que você vai criar essa intimidade, qual o material que vai te dar uma segurança para trabalhar. Esse material, então, nas aulas, você presta bastante atenção de cada material, para que serve, quando deve ser usado, quando não deve ser usado, né? Nesse módulo eu explico certinho. Então, aí você vai criar essa intimidade, esse vínculo. Olha, esse material me chamou mais atenção, eu acredito que eu vou ter mais segurança de trabalhar com ele, né? Então, não é que eu veja mais resultado com um do que com o outro. O que acontece com a semente? Essa semana eu recebi uma mensagem, não sei se a nossa colega está por aqui também, né? A colega me mandou uma mensagem no privado,
para saber se é verdade que vai ser confiscado o uso da semente, né, por lei. Então, esses tipos de comentários sempre vai sair, sempre sai, não, né? A semente pode ser usada, inclusive fitoterapia pode ser usada no pavilhão auricular, né? Então, teria que cortar o uso de toda essa parte da fito também, enfim. Mas a questão da semente, o que eu não acho muito seguro de usar é que o paciente que você usa semente, primeiro, não pode ter pavilhão auricular vermelho, porque ela aquece, tá? Isso aí você vai observar e você vai realmente ver que eu estou te falando algo que é isso mesmo. Então, quando você coloca a semente, ela traz um aquecimento maior para o pavilhão auricular. Então, pavilhão vermelho evita usar. Pavilhão auricular que tem muita oleosidade ou umidade, evita usar. Por quê? É um material orgânico, ele entra em decomposição. Ele pode trazer ferimentos para a região se não for tirado no prazo certinho. Eu não gosto de trabalhar com semente, vou ser bem sincera, né? Mas assim, se for aquele paciente que volta toda semana certinho para você fazer o trabalho, tudo bem, e tiver, né, nas condições de. É tranquilo, porque a semente é um material baratinho para trabalhar, né? Então te gera mais lucro. Mas agora, se for aquele paciente que vai e que você não tem certeza que ele vai voltar, não coloque semente. É um conselho que eu te dou. Evite problema. Porque daí o paciente esquece de tirar no prazo certo, a semente fica lá escondida, fica brotando lá na orelha do seu paciente, criando ferimentos, e ele ainda vai pôr a culpa no auriculoterapeuta que colocou esse material na orelha dele, tá? Então, a semente não é questão de não... É a questão de segurança mesmo de trabalho. Eu, particularmente, sou muito fã dos cristais. Gosto porque é um material seguro. Se o paciente voltar depois de 1 ano no meu consultório com cristal na orelha, não vai estar fazendo efeito, mas também não vai ter prejuízo nenhum. Tá? E outra coisa que tem que prestar bastante atenção com a semente são as questões alérgicas. Tá? Tem muitas pessoas que têm alergia às sementes. Aí o pavilhão auricular incha mais, fica inchado ou dá formigamento, não da resposta da aurícula, mas da semente. Quando acontece isso, ele fica realmente inchado junto, ou dá muita coceira, então você já sabe que é uma reação alérgica que o paciente está tendo da semente. Então, se for usar a semente, bastante cuidado aí no paciente que você vai pôr, ok? Porque é bem, bem complicado aí essa questão de uso de semente. Mas nesse módulo que vocês vão passar dos materiais, procurem se adequar àquele material que você olha assim e fala assim, não, esse eu vou trabalhar com segurança. Esse material eu posso colocar na orelha do meu paciente. Resultado você vai ter com todos, porque não é a questão do material, é o estímulo. É você pegar o ponto certo e a combinação de ponto certo que vai te dar resultado, tá? É isso que vai te dar resultado. Então, se eu colocar agulha e se eu colocar, por exemplo, eu coloquei sementinhas no paciente. Aí, no outro, eu coloquei cristal. O da semente teve resultado, do cristal não. Porque no que eu coloquei semente, eu peguei ponto certo, no outro eu não peguei. Entendeu? Então, assim, se apegue mais mesmo em fazer o seu trabalho na questão do equilíbrio e pegar ponto certo. Ponto, combinação que o paciente realmente precisa. E se o cristal ou a semente cai no conduto auditivo, é um problema sério. Tem aí, né, alguns anos que eu trabalho com auriculoterapia, nunca aconteceu comigo, tá? Nunca aconteceu comigo de ir para o conduto auditivo. O que eu aconselho, normalmente, né, se o paciente já está ali com o micropore e tal, não vai acontecer isso. Mas pode acontecer isso no momento da aplicação, tá? No momento que você está aplicando a auriculoterapia, ele pode escapar e cair ali dentro do conduto auditivo. Eu já ouvi relatos com relação a isso. É por isso que eu falo, quando você está fazendo a auriculoterapia, principalmente no começo, se você não tem muita habilidade ainda, use um algodãozinho no conduto auditivo do seu paciente, tá? Desde a inspeção, porque isso aqui também, tá? É um instrumento muito maravilhoso, que vai te ajudar muito, mas que também pode escorregar aí para dentro do conduto auditivo. Então, use aí um algodãozinho no conduto auditivo, que você vai evitar de ter um monte de problemas, né?
Mas, assim, o que é legal você fazer, se acontecer, por acaso acontecer isso, tem que procurar um otorrino, tá? Tem que levar ali o seu paciente ali, tem que ir direto procurar um especialista, porque precisa tirar isso dali, né? E pode trazer problema sério. O melhor é evitar esse tipo de problema tampando o conduto auditivo. Assim, aconteceu isso comigo, aplicando na minha filha Cristal da Dux, certo? E conseguiu levar ela para um otorrino. Aconteceu de entrar o cristal, é isso? Entrou dentro do conduto auditivo? Foi isso que aconteceu? Tem dica para o micropore aderir melhor? Toda marca que compro não cola bem. Daí o esparadrapo fica feio. Esparadrapo fica feio. O esparadrapo, ele tem mais probabilidade de dar alergia também, né? O micropore tem que ser o 3M, mas tem pele que não tem o que pare, nem que você passar a tintura de beijoim, né? Você faz asepsia, você passa a tintura de beijoim, porque ela deixa grudenta essa tintura, tá? Então ela adere mais o micropore. Mas quando o pavilhão auricular é muito oleoso, não tem jeito, não segura. Então, quando você vê que o pavilhão auricular não segura, aí não tem jeito. É agulha filiforme, tá? Faz agulhamento no seu paciente, ou então usa um procedimento de eletro, se você tiver, de laser, porque daí não vai parar mesmo, tá? Mas não é questão do micropore em si, é questão da pele do paciente. Agora, se o micropore não está colando em todas as peles, é porque o micropore é ruim. Então, tem que ser o 3M. No caso de estar sem meus cristais e precisar de urgência, posso só pontuar a região que está em desequilíbrio até fazer aplicação de cristais? Perfeito, pode sim, tá? Pode massagear. Quando você faz uma massagem no pavilhão auricular, você já está estimulando a circulação de tudo. Então, tem situações de dor, essas dor aguda, né? De um momento ali, daquela hora começou com uma dor, então, que não seja algo crônico, você começa a fazer massagem, pede para a pessoa ir movimentando o local da dor, que a pessoa vai sentindo alívio na hora, só de massagem, só massagear, tá? Ou você pode pegar qualquer coisa também, já vi a indicação de ponta de lápis, mas isso aí pode machucar, pode furar, então procure alguma coisa que tenha uma ponta arredondadinha, né? Ou realmente a massagem, bombear o lugar ali na massagem é a melhor escolha, porque você não corre o risco de machucar, de pegar um material ali que vai furar o paciente, tá? Mas perfeito isso aí. Pode. No auriculoterapeuta tem essa vantagem, né? Tanto com os dedos, tá? Pinçando a orelha, você já faz um trabalho maravilhoso aí em situações de emergência. Consegui tirar, soltou do micropore, mas fiquei com medo. Olha só, né, o caso da nossa colega aí do cristal, que foi parar aí perto do conduto auditivo. Então, é legal, gente, faça isso, coloca um algodãozinho na hora de você fazer a aplicação do material, que você vai ter uma segurança maior. No caso da surdez citada abaixo, os pontos seria rim, ouvido, bexiga, citado na tabela dos elementos, né? Sim, você pode, seria a opção aí que você pode estar usando, é uma combinação de pontos que você pode estar usando. Como você tem que fortalecer o rim, você precisa, se você vai fortalecer o filho, você precisa fortalecer a mãe, tá? Então, é legal que você trabalhe aí o pulmão junto, porque o pulmão vai ajudar a dar uma fortalecida no rim também. E espelhar, igual eu falei. E daí você vai direcionar, tá? Se você vai trabalhar surdez, o último a ser trabalhado é o ouvido interno, né? Então, você monta toda a sua equipe de trabalho, observa o pavilhão auricular, observe quais pontos estão em desequilíbrio naquele pavilhão para você trabalhar, monta a sua equipe e joga tudo lá para o ouvido, tá? Então, no último, você coloca o pontinho do ouvido interno, que é como se você estivesse direcionando toda a função que você armou para trabalhar aquele lugar, certo? Se fizer aurículo com Haihuá, colocar também os estímulos ou só mesmo Haihuá? Isso aí é bem opcional. O Haihuá, ele já vai fazer um trabalho de muito bom, né? Então, ele já faz um estímulo. Eu gosto, tem muitas... você vai ver muitas opiniões opostas ao Haihuá, né? Pessoas que não gostam muito. Eu, particularmente, gosto tanto que tenho dois, né? Então, o Haihuá, eu acho o estímulo elétrico, eu acho melhor,
né? Você faz o estímulo, é confortável, é gostosinho e dá resultado, você está estimulando o ponto. Caso você queira mandar o seu paciente para casa com o estímulo, não tem problema, é só um reforço que você está fazendo, mas o estímulo já foi feito no ponto, tá? Por uma semana ele vai estar trabalhando, ele vai estar fazendo um bom efeito. Mas tem gente que gosta, né, de ir com o estímulo para casa e dar um reforço ali para o paciente, tá? Mas fica à vontade nessa decisão. Massagem começa de cima para baixo ou independe? Isso é bem, tá? Tem um monte de técnicas de massagem. Faz a massagem assim, assim, assado. Você massageou o pavilhão auricular, você está ativando circulação. Não tem essa regra de, eu preciso começar daqui para lá, né? Eu gosto de... Então, pega aqui a raiz do Edx, eu gosto de ter uma direcionar para saber que eu passei por todas as regiões. Eu gosto de fazendo por região, né? Porque senão eu me perco, eu começo a massagear e depois eu não sei onde eu já massageei e onde não. Mas, assim, é independente, você tanto faz começar de dentro para fora, de fora para dentro, você vai começar a ativar essa circulação, a orelha vai começar a ficar quente, vermelha, porque você está chamando Ti, está chamando Xue para a região, e é isso que faz, trazer a nutrição que vai ser reflexo também ali com o seu corpo, né? Tá trazendo para a orelha, vai refletir, né? Ali em todo o seu corpo, tá? Numa emergência, posso colocar grão de arroz cortado ao meio? É interessante, né? Numa emergência, você pode fazer tudo, tá? Eu já coloquei, um dia eu estava até fez eu lembrar desse caso, eu estava a minha tia com uma loja de produtos naturais, estava lá com ela com muita dor nas costas, muita dor nas costas mesmo. Aí eu falei, nossa, o que tem aqui mais parecido com uma sementinha? Foi muito engraçado, porque eu massageei bastante, ela deu uma aliviada, mas eu queria deixar, né, alguma coisa ali para ela ficar pressionando para aliviar mais a dor. Aí nós pegamos umas sementinhas lá que tinha mais eu não me lembro agora nem o nome do grão que a gente pegou, né? Lá a gente colocou tudo num durex, tá? E eu coloquei, fiz tipo uma correntinha e coloquei frente e dorso e ela ficou apertando lá. Daí à tarde ela falou: menina, passou minha dor nas costas, acabou. Falei, agora tira, porque eu não sei se essa semente pode ficar aí. Mas numa emergência a gente faz isso sim, tá? Pode usar o grão de arroz ali, sem problema. Ok? A gente está vencendo o nosso horário da nossa live, bem no fim, os 5 elementos a gente quase não falou aqui, né? Mas, assim, eu fico à disposição, tá? Quem tiver dúvida com relação aos 5 elementos, eu vejo que tem pessoas que estão tendo dificuldades e é normal. Eu tenho recebido algumas mensagens em PV com algumas perguntas, e as pessoas falando, tô com vergonha de perguntar no grupo, porque as pessoas lá do grupo já sabem muito, né? Não, nós temos um grupo muito mix, sim, né? Nós temos ali no grupo pessoas que já trabalham com aurículo há algum tempo, nós temos no grupo pessoas que nunca viram aurículo, estão começando agora, e eu acho que toda dúvida deve ser colocada no grupo, porque com certeza não é só um que tem aquela dúvida, não fique com vergonha, o grupo está ali para isso, né? Para tirar essas dúvidas básicas, principalmente. A avaliação do pavilhão auricular, a gente nem entrou no módulo ainda, a gente está dando ali aquela palhinha em cima do que a gente viu. Mais um detalhe importante, o grupo do WhatsApp é diferente dos outros, tá? Ali no grupo do WhatsApp eu não vou dar protocolo pronto. Ali no grupo do WhatsApp eu vou estar estimulando vocês a buscarem, a entenderem aquelas orelhas. Eu não vou estar dando essa orientação com o resultado, olha, faz isso, aquilo. A professora me ajuda com essa orelha. Aí eu vou estar perguntando, o que você viu nessa orelha? Porque você está aprendendo. Vai lá na apostila, vai lá no curso. Isso aí é te estimular a buscar mais conhecimento, tá? Isso aí é querer ver o resultado em você, é querer ver você crescer. Então, por isso que eu estou incentivando você buscar, você fazer, você ir atrás, porque é muito legal você começar a aprender, né? Então, e a gente precisa estudar, gente. Não tem outro caminho para você ser um excelente profissional em qualquer área. Precisa estudar, tá? Precisa ver as aulas com calma,
pega o material, faz tudo conforme está sendo orientado, né? Olha a apostila, estuda os pontos. Não tem como, porque se eu fizesse todos os pontos para vocês, estou passando todos os pontos no YouTube, fica mais fácil, né? Mas se eu passar numa aula uma série de pontos com a função de cada um, quando eu chegar no último, vocês não vão lembrar mais do primeiro, de jeito nenhum, porque isso aí não tem outro jeito a não ser aprender a decorar mesmo. Então, leia, releia a apostila na função dos pontos, tá? Mas o pavilhão auricular vai mostrar para vocês o que está precisando. Então, é muito importante vocês estudarem bastante. Quer ser bom profissional? Tem que estudar. Não tem outro caminho, né? Tem que estar aí estudando bastante, certo? Mas eu fico à disposição nas dúvidas, independente de ser dúvidas mais avançadas ou dúvidas de quem está iniciando, não se intimide, porque todo mundo, até quem está avançado, teve esse começo e sabe como que é, e ninguém vai rir de ninguém, ninguém vai achar que é uma pergunta boba de forma alguma. Vai só contribuir para que os outros colegas também tenham conhecimento, e tem muitas vezes que uma pergunta básica faz com quem está mais avançado se recorde daquilo que já tinha esquecido lá do começo também. Então, é muito importante a gente fazer essas perguntas no grupo, tá? Não tenham vergonha, não, ok? Professora, adorei a live, muito enriquecedora, as perguntas e as suas dicas. Vou conseguir rever. A primeira eu perdi. Obrigada, gente. Então, nós ficamos por aqui. Próxima semana a gente tem outra live. Todas as semanas a gente vai estar aí. Se alguma quarta-feira, né? Vamos deixar aqui marcado para quarta, todas as quartas, 20 horas. Mas se alguma quarta-feira acontecer algum imprevisto, eu aviso com antecedência. A gente marca na terça ou a gente marca na quinta, mas a live vai ser semanal, ok? Gente, beijo, um abraço para todos.